Fala galera do rock, hoje a gente está aqui com o Tchê Gomes, vocalista do Tenente Cascavel, ex-vocalista do TNT. Vamos bater um papo bem legal com ele hoje, que tocou ontem em Floripa, hoje vai fazer um show aqui. E Tchê, diga, meu velho, como é que é chegar aí aos 49, quase 49, cara? Sabe disso, cara? E ainda tá tocando rock, tá movimentando uma galera por aí com os sons clássicos e até com os sons novos, cara. Cara, assim, na real, o lance da idade acaba sendo, acho que, irrelevante, assim, no meu dia a dia, enfim. Eu sempre, desde que eu comecei a tocar guitarra, a vida pra mim acabou sendo uma coisa só, né, cara, até esse momento de agora, né, cara. Então, pra mim, assim, eu acabo, às vezes, tipo, não agradecendo alguma coisa, superior, mas, ter uma sorte, ter uma genética que me permite tá tocando, estar em atividade, né, cara. Eu vou te dizer que eu tenho alguns projetos, além do Tenente Cascavel, que é um deles que eu curto muito, que é um projeto de jazz que eu tenho, coisas de guitarra, de tocar standards standards dos anos 50, da música americana. Então é um perfil assim de que eu toco sentado, cadeirinha, sabe, boteco pequeno, a guitarra ela acaba tendo um outro objetivo, assim. Então pra mim é muito mais relaxado, muito mais confortável, na verdade. Mas o Tenente Cascavel, por exemplo, é uma banda que me exige muito fisicamente, tá? Se a gente vai relacionar uma coisa da idade, do corpo, da garganta, da voz que perde, eu tenho, na verdade, a coisa do tipo de música que a gente veio a tocar e do tipo de interpretação meio desregrada que eu tenho, eu acabei me prejudicando muito. A minha voz, assim, hoje é muito diferente. É diferente, e eu tenho menos resistência, tipo, eu tenho que cuidar muito, assim, depois do show, não ficar falando muito, sabe, procuro tomar bastante água, não posso tomar muita ceva também. Então, que droga. Cara, mas até, na real, um troço que não me faz muita diferença, assim, na verdade não me faz muita diferença, mas eu tenho que ter um cuidado pra poder trabalhar, cara, no final das contas é um trabalho pra mim, eu pago, ou tento pelo menos pagar minhas contas com o meu trabalho de músico, cara, mas é uma baita de uma satisfação, cara, e eu acho que nisso tudo também eu coloco um elemento que é tri importante, cara, que é a coisa do contato com o público, sabe, que rejuvenesce muito, cara. É uma troca muito positiva e é fundamental pra mim, assim, tipo assim, ontem a gente tocou, sabe, em Florianópolis, cara, a galera tava num astral magnífico, cara, e cara, tu sai do palco como se não tivesse acontecido nada, cara, sabe, então eu acho que tá um pouco ligado a isso, cara, sabe, essa troca de energia que tem com a galera que tá recebendo aquela energia que a gente tá também entregando, então é isso aí, a gente vai vivendo dia após dia e espero continuar bastante tempo, continuar fazendo o que eu faço, Legal. Tchê, conta pra gente como é que foi um pouquinho da tua vida, ali desde quando você aprendeu a pegar uma guitarra e a começar a tocar, até 84, quando o TNT entrou no ar, cara. Sim. Bom, cara, eu vim de minha família é do interior do Rio Grande do Sul, a minha família é de São Gabriel, Eu, inclusive, nasci em São Gabriel, que é uma cidade que é bem no centro, assim, do estado. É uma cidade que, na verdade, parou no tempo, porque, sabe, ela não é fronteira, ela é passagem, Sabe? Então, mas a minha família saiu de lá bem, assim, tipo, final dos anos 60, Eu sou de 1967, E aí, eu com menos de um ano de idade já estava em Porto Alegre, E isso foi uma sorte também, cara, eles terem
tido essa decisão desse deslocamento. Eu tinha tias que foram fazer faculdade, e aí já arrastaram a minha mãe, e aí meu pai veio logo em seguida e tal, e eu já logo no início já fui morar ali naquela parte bem central de Porto Alegre, perto da Redenção. Ou seja, tu é mais porto-alegrense. Não, com certeza, né, cara, com certeza, né. Mas aí daqui a pouco eu até falo porque o Tchê, né, Tchê Gomes vem por causa disso também, né. Mas eu venho um pouquinho depois, eu vou tentar resumir. Legal. E aí essa migrada que a família deu para Porto Alegre no final dos anos 60, já ali numa área perto do Bonfim, né, perto da Redenção, para quem conhece, ele sabe do que eu tô falando, acabou fazendo uma baita diferença para mim, porque aí eu acabei tendo contato com a parte de uma efervescência cultural, né, do bairro Bonfim, sabe, do Auditório Araújo Viana, onde tinham muitos shows, né, todo fim de semana, shows gratuitos. Eu tava sempre né, em contato com essa atividade, e também fui estudar numa escola onde eu acabei conhecendo o Márcio Petraco, que foi meu colega de TNT, o Frank Jorge, o Ney Vansória também era de uma turma um pouquinho antes da nossa, sabe, numa escola que ficava ali na área. Então isso foi praticamente definitivo para mim, sabe, se eu tivesse ido para algum outro lugar de Porto Alegre, eu não teria participado desse movimento todo que aconteceu nos anos 80, né? E então, aí a partir, né, eu sempre fui um guri pacato, cara, eu gostava de andar de bicicleta e jogar futebol ali nos amigos da Redenção, até que um dia eu, né, ganhei um violão do meu pai, né, um violão que ficou parado, eu imagino hoje que ficou parado um ano em cima do guarda-roupa, né, cara, na verdade aquilo era mais um brinquedo pra mim, eu tinha uns 7 anos de idade, mas sempre fui muito estimulado a música e a arte dentro de casa, a gente sempre ouviu muita música brasileira, sabe, muito samba, Roberto Carlos, Jovem Guarda, né, e então isso foi construindo a minha educação musical, né, a música de novela, a televisão, né, cara, aqueles discos, aquelas coletâneas de trilha de novela, né, cara, sabe, então eu sou isso aí, cara, né, claro que depois a coisa da guitarra, quando eu me descobri como guitarrista, eu fui realmente atrás, né, de informação, isso até vou te dizer que veio depois do primeiro disco do TNT, porque eu acabei caindo de paraquedas, assim, para gravar o primeiro disco do TNT, eu sabia meia dúzia de acordes, e também tive a sorte no período de ter, né, o produtor, né, um produtor musical que foi o Reinaldo Barriga, que foi o cara que produziu todos os 3 discos do TNT, né, e foi um cara que eu me identifiquei muito, e um cara que me estimulava muito dentro do estúdio. Ele sabia que eu gostava de estar ali dentro, que eu gostava de participar, de ceder de dar minha contribuição ali, até como um cantor ali, que eu, né, nem não é o caso cantor, mas eu me colocava à disposição. Isso criou uma ligação muito forte entre eu e ele, né? Aí no final dos 5 anos, 6 anos que o TNT durou, eu era um braço direito do Barriga. Eu era um cara que conseguia fazer uma interligação entre o grupo e entre o nosso produtor, né, o Barriga, que fez também, no caso, uma diferença enorme para o meu futuro como um cara dentro do estúdio, como guitarrista, inclusive, né? E foi mais ou menos isso, cara. Legal. O TNT, ele historicamente começou em 84 e o primeiro disco veio em 87. Como é que foi esse período quando o CD lançou e o TNT de repente estourou? Sim. E o rock estava em ascensão, sabe? Como é que foi para vocês nessa época, cara? Na verdade, assim, ó, quando o TNT apareceu pela primeira vez no Rock Grande do Sul, na coletânea, né, já o selo Plug, né, que era o selo da gravadora RCA na época, esse disco, essa coletânea, ela veio com mais 4 bandas, os Replicantes, o The Fala, os Engenheiros do Havaí, isso, e quem mais?
TNT, enfim, eu não fazia parte da banda ainda. Eu tinha uma outra banda junto com o Frank Jorge. Que banda era? Chamava Prisão de Ventre, que era uma banda que inclusive deu origem a uma outra vertente do que se chama de rock gaúcho, sabe? Que inclusive tem algumas bandas do Paraná e Santa Catarina que se identificam muito com essa vertente, que não é uma vertente tão de rock clássico, assim, como o TNT e Cascaveletes eram, tá? Mas enfim, eu não fazia parte dessa banda, mas por mero acaso do destino, eu vim a namorar uma guria que era irmã do dono de um estúdio onde muitas dessas bandas ensaiavam. E aí eu reencontrei, né, esses amigos que já eram conhecidos meus do TNT, que ensaiavam lá, né, ensaiavam no estúdio. E aí, cara, através de um convite, eu acabei caindo dentro da turma do TNT como operador de som. E aí eu comecei a viajar, né, e ouvir, ter contato com o repertório do TNT, com um show com o Flávio, com o Júpiter. E o Charles, na época, né? Na época dessa coletânea, né? Eu via esse show da frente, sabe? Eu via de um outro ângulo, sabe? Eu era operador, umas mesas de 8 canais, era uma coisa muito primitiva. Mas só o Petraco fazia... Não, o Márcio nem tava, o Petraco nem tava ainda. Ele tinha feito parte dessa história, mas assim, foram 2 shows que ele participou como baixista, depois ele saiu da banda. Cara, é uma história muito louca que é contada nesse DVD que a gente está lançando agora. Eu acho que, na verdade, vai esclarecer um pouquinho dessas confusões que existem, né? A gente tenta esclarecer essa história através do DVD, tá? Mas, enfim, quando a banda rachou, né, o TNT rachou, e o Flávio e o Ney foram formar os Cascaveletes, como eu já estava em contato com o Charles me convidou para tocar, e aí chamou o Márcio, e aí a gente logo partiu já para gravar em 86 o primeiro disco do TNT, que aí apareceu com as músicas ali, Old Deb, Cachorro Louco, não sei, é do segundo disco, que já é parceria minha e do Charles, né? Enfim, alguns clássicos do primeiro disco. Então, assim que eu acabei entrando, eu fui fazer parte da família, né, TNT antes de tocar, de ser um guitarrista. Fui como operador de som mesmo. Não, legal. E lá no início, quando a banda... Não só no início, né? Nesses 5, 6 anos que o TNT tinha de estrada, já rolou alguma furada, cara, do tipo show marcado e chegar lá dar uma merda muito grande, alguma coisa desse gênero? Não, com certeza, bicho. Aliás, antes era muito mais fácil acontecer isso, porque, sabe, hoje, por exemplo, a gente tem a internet, tu manda uma mensagem, tu chega, né, tu resolve muito mais praticidade, né? Mas, tipo assim, eu lembro de uma ocasião que a gente saiu de Porto Alegre, foi praticamente por estrada, é a cidade mais distante de Porto Alegre, que tá aqui. A gente chegou pra lá e não tinha um equipamento de som pra gente tocar. O cara tinha colocado uns 3 em 1 em cima do palco, com mais de 1000 ingressos vendidos. Né? E aí rolou uma baita confusão. Os caras acharam que a banda que não quis tocar, mas não tinha uma condição técnica, né? Então, quer dizer, eram coisas que aconteciam, né? E a gente também, assim, vamos colocar, não vou também só colocar uma responsabilidade no caso, uma parte técnica. Eu lembro quer dizer, eu tento lembrar de alguns momentos onde a gente, cara, chegava muito bêbado pra tocar, né, cara, e sem condição nenhuma, assim, mas era uma coisa, né, da nossa época ali, com 17, 18 anos, toda uma coisa que a gente nem sabia o que estava acontecendo, né, tava com um público que talvez estivesse mais louco que a gente, né, mas são coisas, mas, cara, a minha história, a minha participação, eu vou te dizer que eu era mais chato nesse sentido, porque eu sempre levei a sério, eu sempre encarei o
TNT como uma grande oportunidade da minha vida, né, cara? Porque eu vim de uma família que não tinha condição, sabe? Uma família super humilde, na verdade, que veio do interior para batalhar em Porto Alegre, e a minha mãe e a minha família não tinha casa própria, e eu, na época do TNT, quando eu comecei a trabalhar e ganhar grana com show, a primeira coisa que eu fiz foi resolver esse problema, e hoje a minha mãe mora num apartamento que eu consegui comprar para ela, assim, então, né, super bem instalado no Bonfim, ainda a gente conseguiu manter ali a mesma região onde foi morar. Então, assim, né, pô, comprava instrumento, eu investia, sabe, sempre gostei de guardar grana e ter equipamento legal, né, cara, sabe, então, eu consegui guardar alguma coisa, assim, material disso, né, cara. Que guitarra tu usa hoje, cara? Ah, cara, E quantas tu tens? Cara, eu nunca tive muitas guitarras, assim, né, cara? Só 20? Não, na média, assim, de ter em casa mesmo, sempre foi uma média entre 5, 6 guitarras, né? E hoje eu tenho essa média, consigo né, ter, e eu não tenho por luxo, eu tenho, são minhas ferramentas de trabalho, sabe? Dependendo do tipo de show que eu vou fazer, eu levo um instrumento, eu dou aula de guitarra em Porto Alegre, lá também, às vezes quando eu vou dar aula eu levo um outro tipo de instrumento para não ficar para cima e para baixo, como a Gibson, por exemplo, né, cara? Mas eu prezo muito essa coisa de instrumento antigo, né? Eu sei o valor desses instrumentos, eu tenho uma guitarra, uma Gibson dos anos 70, do início dos anos 70 que eu... Não, uma Gibson, né? Uma guitarra que eu acabei comprando outra, na época eu consegui essa, eu fui atrás de uma outra Gibson para manter essa em casa, porque eu sabia que eu não podia estar colocando essa guitarra na rua, então eu sou um cuidador daquela senhorinha ali, né? Então é legal, a história da guitarra, né, do rock, no caso, é muito ligado à guitarra, né? Esse símbolo, né, que a guitarra traz, por exemplo, nos Estados Unidos, a guitarra é que nem uma bola de futebol aqui pra nós, né? Então eu tenho sentimentos, grandes guitarristas, Jimi Hendrix, né, os guitarristas de jazz, Wes Montgomery, Barney Kessel, sabe, Charlie Christian, né, os caras que construíram a história da música americana, né? Então eu tenho um apreço enorme por isso, né, cara? Quando o Flávio saiu, isso foi uns 2, 3 anos depois que o TNT efetivamente começou e formou o Cascaveletes. Isso era considerado... O TNT foi muitos anos considerado uma banda rival do Cascaveletes. E logo, muitos anos depois, na verdade, quando o Tenente foi formado, de repente 2 integrantes do Cascaveletes estavam tocando no Tenente Cascavel. Sim. E como é que tu encara isso? Como é que tu encarava isso, cara? Tipo, isso realmente existia, essa rivalidade, enfim? Cara, eu acho que talvez até em alguns momentos isso até né, a gente tivesse esse tipo de sentimento, tá? Mas não era uma coisa assim, eu quero, sabe, eu quero que você se foda, né? Não era isso, era uma coisa cara, eu acho que estava mais ligado a coisa das meninas, né? das fãs, né? Uma conquista desse gênero do que propriamente uma coisa de banda ou de trabalho, né? Eu mesmo sempre fui um fã dos Cascaveletes, eu conheço Cascaveletes desde do embrião, porque dentro desse estúdio onde eu frequentava, eu vi os primeiros ensaios dos Cascaveletes. E depois, aí tem uma historinha um pouco curiosa também, que eu raramente falo, que quando os Cascaveletes começaram a ensaiar, e eu já estava ensaiando com o TNT, tipo assim, 2 semanas depois, o Ney e o Flávio me ligaram, tia, vamos comer uma pizza, a gente quer falar contigo. Os caras, eles me convidaram precisava de um outro guitarrista, me convidaram, e os caras, não vou, eu já estou ensaiando com o Charles e com o Flávio, não vou. Então, né, na verdade era mais uma grande família do que qualquer outra coisa, tá? E assim, o fato de 2 integrantes do TNT, dos Cascaveletes, integrarem o Tenente Cascavel, tá mais o fato da gente ser amigo de muito tempo, né, de ter tido outros trabalhos, ter tocado em outras bandas do que qualquer, né,
é uma coisa muito natural, são amigos, somos compadres, tipo padrinho de filho, sabe, enfim, mas basicamente isso, né, basicamente foi isso. Tá. Ali em 92, quando o TNT acabou, foram um gap de quase 10 anos até aquele retorno, quando foi lançado o DVD do TNT em 2003. Sim. Como é que foi por ti esse meio tempo, cara? Cara, produzindo disco em São Paulo, banda de cover em barzinho pequeno, criando filho, cara, estudando guitarra, né, cara, indo atrás do prejuízo, né, porque eu tô sempre correndo atrás do prejuízo na guitarra, tô sempre, né, com a guitarra no colo em casa. Cara, as coisas que acontecem, eu acho que na vida de todo músico tem momentos que para tudo, sabe, tu sai daquele lugar lá, vive outras coisas, trabalha em outras coisas e, enfim, tudo agrega a música, né, não tem... Tudo contribui, né? Qualquer outro tipo de atividade para mim, eu encaro assim, qualquer outra coisa que eu venha fazer, seja trabalhar de garçom, como eu até acabei fazendo em São Paulo, quando eu tava trabalhando em uma produção de um disco, era o que eu tinha para fazer e era isso aí. E hoje isso conta para mim, né? A minha bagagem. Recentemente, vocês lançaram esse DVD. O DVD, tá? Isso é relevante. O DVD, ele foi um DVD que foi ao vivo e não um DVD estúdio. Sim, sim. Por quê? Porque a nossa ideia primeira era ser uma banda de celebração desse repertório que a gente toca até hoje. A gente nunca teve ideia de, né, uma intenção de criar alguma coisa autoral, e apesar de ter entrado no estúdio para gravar, então a gente queria mostrar um pouquinho do que a gente faz no palco, apesar de ter sido um teatro que a gente fez essa captação ao vivo, né? Então era mais para registrar mesmo, criar um produto novo. A galera onde a gente toca nos cobrava um pouco isso, pô, nós vamos lançar material, né? Então a gente achou a melhor forma era tocar as músicas ao vivo e contar um pouquinho sobre, né, através de algumas entrevistas, o que a gente fez, como tu perguntou agora, como um pouquinho da nossa trajetória, das bandas que a gente trabalhou juntos e, enfim, deixar isso documentado num material, né, cara, que tá aí, espero que todo mundo curta daqui a pouquinho, a galera vai estar circulando aí, já vai estar tocando nos bares, nos telões da vida aí, né, cara. Tchê, muito obrigado. Imagina, cara, eu que peço desculpa, cara, né, porque, né, na verdade eu tô, né, cara, eu queria falar assim que eu tô super feliz hoje de estar aqui em Blumenau, tá? Ontem a gente esteve em Florianópolis, foi demais show, junto com, cara, são... né, em pouco tempo eu criei um carinho, né, um sentimento tão forte pelos amigos da Vidro Fumê, tá, que uma galera que também tá empenhada em ficar tocando rock tradicional e tocar músicas de artistas também do Rio Grande do Sul, né, aquela coisa de rock gaúcho e tal, mas acaba sendo uma coisa que eu penso assim, eu acho que é só um detalhe, sabe, então eu tô muito feliz, né, constitui uma energia de enorme valor para mim, cara, sabe? Então eu quero agradecer, né, essa vinda, sabe, o convite estar hoje aqui tocando, sabe, vocês todos que vão estar hoje à noite, sabe, eu vou dar o meu melhor aqui hoje à noite e espero que vocês saiam felizes daqui, né, e a gente tenha boas lembranças, né, daqui para frente, cara. Obrigado mesmo, tá? Cara, sucesso, obrigado demais. Obrigado. E falamos, pessoal, fica aí com o som do Tenente Cascavel com o Tchê Gomes. Valeu. Se eu penso em Beatles, ela é all you need is love. Eu quero 3, ela vem de 6 e 9. E sempre quando chove me abraça. Se eu tenho frio, ela é o meu verão. Ando voando e ela põe meus pés no chão. Ela é meditação e cachaça. Ela sabe o que eu preciso, um paraíso de improviso. Tudo que ela me dá me faz tão bem. Ela tem o que eu
gosto de agora. Se eu penso em Van Gogh, ela derrete os girassóis. Fico carente, ela aparece nos lençóis e resolve o meu dia na hora. Ela sabe o que eu preciso, um paraíso de improviso. Tudo que ela me dá me faz tão bem. Ela tem o que eu quero, muito mais do que eu espero. Tudo que ela me dá me faz tão bem. Se o mundo acaba, ela é outra dimensão. Ela é a santa e lidera a procissão. Se eu tenho fome, ela é o banquete da estação. Na minha banca, ela é a última edição. Amor que não tem quem desfaça. Se eu tenho frio, ela é o meu verão. Ando voando e ela põe meus pés no chão. Ela é meditação e cachaça.